mudando um pouquinho de assunto, neste mês que se comemora o Dia Nacional do Homem, a gente falou até semana passada sobre isso, fizemos homenagens e tudo mais. Agora eu vou falar de um assunto muito importante. Portanto, eu convoco a mulherada para chamar o esposo, o namorado, né, o paquera, enfim, seja lá quem estiver no seu ambiente aí familiar, o seu pai também, porque a gente vai tirar dúvidas a respeito da saúde sexual do homem. Por isso, nós convidamos aqui o especialista, o urologista, o Dr. Rafael Arruda, já está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vindo, um prazer te receber, viu? E esse assunto, eu digo que é sempre delicado, porque as mulheres têm mais facilidade de tratar sobre sua vida sexual. Já os homens, parece que eles não gostam muito, a não ser entre eles ali, uma conversa um pouco mais intimista. Mas é preciso e necessário eles irem sempre ao urologista para tirarem suas dúvidas em relação à saúde de fato sexual. Por que ainda existe essa questão toda de preconceito? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, sim. Primeiramente, bom dia a todos os espectadores. Bom dia, Sabrina, obrigado pelo convite. Então, assim, o homem, existe muito tabu ainda em relação à sua vida sexual, né? Sua vida afetiva, sua vida amorosa. O homem, muitas vezes, é intrínseco, ele não consegue compartilhar aqueles sentimentos, algumas coisas que envolvem a vida sexual do homem. E isso, às vezes, é muito ruim, porque muitas vezes estamos relacionados às doenças que podem afetar o homem. E o fato dele não procurar assistência médica, a saúde, pode levar a esses acometimentos, levarem a consequências piores ao homem e à saúde reprodutiva do homem e, consequentemente, da sua parceira. E aí vem em qualquer idade, né? A qualquer idade. Hoje a gente já sabe que as doenças sexuais, ou doenças que acometem o ato sexual do homem, já interferem em cerca de metade dos homens na população brasileira. Então, assim, é um grupo de homens muito amplo e muito grande que é acometido por alguma desordem sexual e que esses pacientes não procuram ajuda médica na maioria das vezes. Muito bem. E olha, você aí de casa que quer interagir junto com a gente, tá vendo esse WhatsApp que tá aparecendo na telinha? É o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem de áudio ou mensagem de texto, interagir aqui. Aproveita que nós temos o nosso consultório do povo para tirar a sua dúvida. O Dr. Rafael está aqui para justamente interagir com vocês aí de casa. Tem alguma dúvida a respeito desse posicionamento aí de relação sexual do seu esposo? Tem alguma dúvida? A saúde sexual tá legal, mas tem alguma coisa ali que precisa melhorar? Tira essa dúvida agora no nosso programa. Manda sua mensagem de áudio e de texto que a gente vai interagir com vocês aqui no nosso programa, viu? E aí eu sempre pergunto, doutor Rafael, o início da atividade sexual. Vamos partir desse início, de quando o adolescente, o jovem ali já começa na sua atividade sexual. Quais são os primeiros cuidados necessários que tem que ser feitos? Exato. A educação sexual tem que iniciar no seu ambiente doméstico, né? Os pais têm que orientar os filhos, o seu garoto, a procurar uma assistência médica de início. Né? Como a menina, a partir da primeira menstruação, já começa a ir no ginecologista, o garoto também é bom ir no urologista no começo, na adolescência, nos 10, 12 anos, a fim de a gente já começar a orientar. Até o manuseio do órgão sexual, a limpeza, a higienização. Então, assim, a orientação sexual inicia-se no ambiente familiar, doméstico. Os pais têm que orientar os filhos. E essa complementação é feita através de orientação médica, né? A utilização de métodos contraceptivos, a utilização de preservativos. Enfim, essa orientação é um conjunto da prática do ambiente familiar junto com a atividade médica. Muito bem. E a gente sempre fica na dúvida, assim, com relação no começo do ato sexual, da vida sexual, as doenças que são mais comuns de se adquirirem e que, às vezes, a gente pode até evitar, mas é muito comum acontecer. Que doenças são essas? As doenças mais comuns sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo inteiro são as doenças relacionadas à sífilis, às hepatites virais, hepatite B, hepatite C, o HIV, que é uma doença também sexualmente transmissível, e doenças bacterianas, virais e fúngicas, como balanopostite, que são aquelas inflamações penianas, que são as inflamações mais comuns no homem, no menino. O pênis, ele fica inflamado, fica vermelho, sai secreção de dentro do orifício uretral. Então, essas infecções bacterianas, vamos dizer assim, são as mais comuns dentro do ambiente sexual do garoto, né, da vida mais jovem. E aí, com essa prática da vida sexual bastante ativa, aqueles que são solteiros, mas que não têm uma parceira fixa, né? A gente sempre tem essa preocupação com relação ao número de parceiros com quem você se relaciona durante a sua atividade sexual, durante a sua vida sexual. Em que momento isso apresenta também um grande risco para a saúde, doutor? Esses pacientes que têm uma vida sexual mais ativa e que têm inúmeros parceiros, muitas vezes eles também não se preocupam com métodos contraceptivos, né, de preservar e de se precaver em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Esses grupos de pacientes que têm um número de parceiras maiores, nos seus parceiros no geral,
maiores, existe um risco maior de contrair doenças. Então, assim, o que a gente recomenda é que pessoas que têm uma vida sexual ativa e que não têm um parceiro fixo, essas pessoas busquem se prevenir. O que a gente está vendo hoje é o aumento de doenças que antigamente a gente tinha combatido melhor. Isso. O HIV está voltando, doenças uretrais como gonorreia, clamídia, sífilis, ele está vendo um número cada vez maior. O que muitas vezes acontece é que o homem, a mulher, perdeu o medo de contrair as infecções. É lamentável. Até pelo fato de hoje em dia a gente não ter mais aquelas campanhas que a gente tinha antigamente. Exatamente. Foi bom você tocar sobre isso. E muita gente também fica assim, na questão de que, mas para algumas doenças sexualmente transmissíveis existem vacinas. Isso. Que vacinas seriam essas e como é que está hoje essa questão da proteção pela vacina? A vacina, hoje em dia, a gente tem algumas doenças exclusivas para vacinação. A hepatite B, ela é uma doença vacinável. O HPV hoje é doença vacinável, mas para aquelas pessoas que ainda não tiveram contato, a vida sexual ativa, ela tem uma prevenção melhor. Para as que já tiveram contato, já tiveram a exposição ao vírus, essas vacinas elas já não servem tanto como aquelas pessoas que não tiveram ainda a vida sexual ativa. Então, assim, a gente tem que se prevenir. Principalmente a nossa geração, dos 30, 40, 50 anos, essas pessoas não foram vacinadas de maneira correta para essas doenças sexualmente transmissíveis. E outras doenças também, como HIV, hepatite C, não existem vacinas ainda atualmente. Isso, então, tem que ter o cuidado tem que ter o cuidado. Mesmo. Muitas vezes os pacientes, eles fazem a exposição e depois utilizam drogas para prevenir. Também seria um tema até controverso. Exatamente. E tem também alguns fungos nessa região peniana que pode provocar algumas doenças mais graves. A gente vai entrar nesse assunto aqui também com o Dr. Rafael. Mas antes, deixa eu já dar a oportunidade a você aí de casa que já tem mandado mensagem pra gente. Eu peço, inclusive, o pessoal de casa que tem um pouquinho de calma. A gente, às vezes, seleciona, outras vezes o nosso WhatsApp também trava por conta do número muito alto de perguntas, mas vai mandando, viu? Que a gente faz até aqui um resumo só para te ajudar, para que a sua pergunta não fique sem resposta aqui no nosso espaço. Então, vamos colocar, produção, já uma pergunta aqui na tela para a gente ver, para a gente interagir aqui. Meu marido tem dificuldade de ficar 100% erétil. O problema é comigo? Não. O problema não é com você, o problema é com o seu marido, que está com problema em relação à disfunção sexual. Muitas vezes as mulheres se culpam em relação à vida conjugal. Você acha que não está estimulando bastante. Exato. Muitas vezes acha que não é o estímulo adequado, etc. Então, primeiramente tem que saber como é que está o relacionamento do casal. Se é um relacionamento afetivo, onde ela consegue também compreender um pouco dessa dificuldade do marido. Muitas vezes as mulheres exigem demais dos homens, ou então o contrário, o homem exige demais uma performance em relação à mulher. Então a primeira coisa que a gente recomenda é que tenha uma vida conjugal adequada, aceitável, que tenha um bom convívio sexual. Então, para se ter uma boa relação sexual, uma boa prática sexual, tem que ter uma afinidade entre o casal. Então, o homem e a mulher tem que ter afinidade. Se o seu marido está tendo problema em relação à parte sexual, existe algum problema, que pode ser de origem psicológica, sim, pode ser, que pode estar afetando a relação do casal, e pode ser de outras causas. A disfunção sexual tem várias outras causas. Então, o que a gente recomenda é que seu esposo procure assistência médica. Acredito que um urologista bem adaptado vai conseguir tratar ele de uma forma adequada. E aí tem muita gente que tem dúvida com relação à frequência de fazer a prática sexual. Certo. E aqueles que não têm um parceiro fixo, ou não são casados, ou não têm até alguém para estimular essa prática sexual, acabam indo pelo lado da masturbação. Então, em que momento a masturbação ela é favorável, não é favorável? E como que a gente pode melhorar essa questão, digamos assim, de estímulo sexual para a vida sexual ser ativa e de qualidade? A masturbação não atrapalhando o desenvolvimento sexual do homem ou da mulher não vai ter tanta importância. O que a gente recomenda é que não tenha um excesso da masturbação que termine interferindo de uma maneira negativa a sua vida, seu comportamento sexual. Muitas vezes o que a gente observa hoje é a estimulação à masturbação de uma forma excessiva, e isso termina atrapalhando o homem durante o desempenho sexual dele na prática do ato sexual em si. Então a gente recomenda que no início da prática exista algum tipo de masturbação, até para o homem conhecer o seu próprio corpo. Isso. Então, assim, a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, conhecendo o seu próprio corpo, vai vendo os estímulos, essas coisas, eu acho que é interessante. A masturbação faz parte da cultura do homem. Então, assim, a gente também não abole a masturbação. Até uma prática que, com os homens que não têm uma parceira fixa, algo nesse sentido, vale a pena para o homem até ejacular e ter uma melhora da sua vida sexual. Porém, o excesso da masturbação, e a partir do momento que ele começa a interferir de ponto da sua vida sexual, esteja sendo prejudicada pela masturbação excessiva, porque muitas vezes o que acontece é que o homem, durante o ato masturbatório, ele imagina uma cena sexual que não vai ter aquela correspondência junto com a sua parceira. Essa é a preocupação. Então, muitas vezes ele fica desestimulado em relação a isso.
Então, assim, existe esse problema, esse aspecto psicológico. Pode, inclusive, até atrapalhar o relacionamento ali que você Sem tem com dúvida, alguém. porque ele vai ter um ato prazeroso de uma forma sexual, na masturbação. Tá vendo aquelas modelos de filme pornô? E que doutor, não vamos entrar nisso. Que não vai corresponder com a sua prática diária. Então, assim, muitas vezes ele se frustra em relação a isso. É verdade, verdade. Quando o ato é realmente com concentração, ou até já ouvi casais falando que fazem a prática da masturbação antes mesmo da penetração, mas entre eles dois ali. Também. Né? O toque, aquele sentimento todo pode ter. Mas realmente aí fica a dica para vocês aí de casa nessa questão da masturbação, para a gente, além de quebrar os preconceitos, saber não é só o que pode ou o que não pode, mas o que deve ou não deve, para não atrapalhar o seu relacionamento. Tem mais perguntas, vamos colocar aqui no telão. Tem muita pergunta, viu, doutor Rafael? Se prepare. Vamos lá. Vamos lá, pode soltar a produção? Existe algum tratamento para ejaculação precoce? Sim. Também é bem comum acontecer, né? Ejaculação precoce é um dos distúrbios sexuais mais comuns. A ejaculação precoce pode ser primária, que é aquela que já inicia no início da vida sexual, o homem já inicia ejaculando precoce, ou pode ser secundária, que ocorre em pacientes um pouco mais velhos, e acontece por diversos fatores. A ejaculação precoce, sim, tem tratamento, que passa desde um apoio psicológico, psicogênico, tentar entender o motivo. O que acontece muitas vezes na ejaculação precoce é a ansiedade do homem. Às vezes o homem já entra na prática sexual achando que vai fazer uma ejaculação precoce. Então ele já tem aquele pensamento, então ele não consegue se curar o ejaculado. O que acontece é que o cérebro da gente reconhece o ato sexual como uma prática prazerosa. E às vezes o homem está muito cansado, está muito ansioso e quer ter essa liberação rápida. Exatamente. Então, às vezes tem muita cobrança ali em cima dele. Eu tenho que dar conta aqui da situação. É difícil. Tudo que envolve o aspecto emocional é muito complicado. Então a ejaculação precoce sim tem tratamento, que envolvem desde os fatores psicológicos a tratamentos medicamentosos. Hoje em dia já existem vários medicamentos que atuam no sistema nervoso central, facilitando ao retardo da ejaculação. Muito bem, mas procura o médico, viu, pessoal? Esse negócio de automedicação não rola. Não vai procurar no Dr. Google, não. Olha, vai lá em Dr. Rafael, procura um médico especialista para que ele possa estar conduzindo melhor aí o tipo de tratamento para você, até porque isso é de maneira individual, né, doutor? Sim, cada um pode apresentar a ejaculação precoce, tudo bem, mas cada um pode apresentar alguma dificuldade ali que aí, de forma específica, vai ser tratada. Às vezes até só tranquilizando o paciente, orientando, tentando dar algumas dicas em relação ao seu comportamento sexual, ele já consegue ter um ganho em relação ao ejaculado. Verdade. E mulheres, nada de muita pressão, viu? Nada de muita pressão na hora ali do relacionamento acontecer, porque a pressão, às vezes fica realmente, o homem acaba travando ali e ele precisa mais de concentração do que a gente. Isso é outro tema para a gente discutir aqui também sobre relacionamentos. A mulher, de certa forma, ela é mais tranquila e ela tem menos dificuldade de ter as vontades como o próprio homem, porque ele precisa de série de fatores. Isso o doutor Rafael vai explicar que fatores são esses, mas vamos colocar logo uma outra pergunta aqui na tela. Inclusive, doutor Rafael, já vou lhe dizer que o WhatsApp está bombando. Assim, a gente tem em média de 30, 40 perguntas. Como eu vou fazer para interagir aqui? Eu não sei, porque o nosso tempo é curto, mas a gente vai colocando, viu? Tá vamos lá. Mais uma pergunta. Bom dia, eu queria saber por que o testículo esquerdo do meu marido inchou, passou 10 dias inchado, depois que desinchou está menor que o outro. Nesse caso específico, ele teve alguma doença no testículo, tá? Ele teve um escroto agudo, provavelmente. Então, o que é isso? Ele teve um processo inflamatório testicular ou uma torção do testicular. Aí precisa ser bem avaliado. Esse paciente precisa ir de uma forma mais breve ao urologista para avaliar. Primeiro, quando o testículo incha e pode ficar atrofiado, pode ser de várias causas. Mas a principal delas é a torção do testículo, onde ele torce pelo próprio eixo. Isso é uma condição grave que tem que ser feito de urgência, tá? Ou quando ele está inflamado, que a gente chama de um orquite, ou um abscesso, ou uma orquiepididimite importante, que também pode levar a consequência, algumas sequelas testiculares. Então, assim, nesse caso específico, quando o testículo aumentou de volume, provavelmente ficou endurecido, ficou duro, e isso depois de um tempo, ele desinchou, levou à redução do processo inflamatório e ficou atrofiado, provavelmente teve uma causa que levou a isso. Ou uma torção ou um processo inflamatório infeccioso. Esse caso precisa ser bem estudado, precisa ir logo no urologista, imediato, assim. Exatamente. Coisa rápida. Então, a consulta tem que ser feita com urgência para poder melhorar aí essa questão. Porque existe a possibilidade desse caso específico, ele ter a perder o testículo, ele não tem mais função. Então, assim, houve alguma desordem, alguma alteração no testículo, o ideal é procurar de forma breve. Principalmente em garotos, no início da vida adulta, existe a possibilidade de torcer o testículo. Sim. Aí, quando torce o testículo, ele perde função se a gente não distorce de forma rápida. Até, às vezes, de forma cirúrgica. A grande maioria das vezes, de forma cirúrgica. Então, assim, tem que ser feita uma intervenção imediata.
Se houve essa alteração testicular, provavelmente houve alguma coisa que atrapalhou esse desenvolvimento testicular. Muito bem. Vamos mais uma outra pergunta. Vamos aqui. Coloca aqui no telão. Bom dia, meu marido toda vez na relação ele brocha. A potência dele cai. E aí, doutor? O que é mais comum nesse momento que a gente tá ali no vira e mexe bem bacana e de repente dá aquela, né, o que a gente chama a brochada, mas eu sempre costumo dizer assim, a leveza fica mais leve. Por quê? Exatamente, existem fatores biológicos, porque a mulher vai pensar que é psicológico. Isso. A mulher vai logo pensando que está pensando em outra coisa, que está desconcentrado, enfim, que mulher também, para identificar esse tipo de coisa, ela é ligeira. Mas, fisiologicamente falando, tem algum problema em relação a isso? Está acontecendo algo? Sim, tem várias causas. A causa psicológica a gente considera a grande maioria dos casos, né? Nesses casos assim que já acontece durante a relação, a parceira não adianta. Nesse tipo de situação, a gente tem que manter a paciência, conversar com o esposo e tentar ver se há alguma forma que leva ele a um novo estímulo ou esperar e depois procurar assistência médica. Mas o que a gente recomenda é que busque a causa dessa disfunção erétil, entendeu? Aconteceu uma vez, 2 vezes, não tem problema. Às vezes você está cansado, tem algum problema que esteja levando a um estresse e após um bate-papo, um relaxamento com a própria parceira, ela consegue resolver o problema. Voltar a estimular. Voltar a estimular, então, enfim. Mas existem casos que a disfunção erétil são de causas orgânicas, entendeu? Então, assim, existem probabilidades disso ser até um indício de uma doença mais futura. Por exemplo, a disfunção erétil pode ser o início, por exemplo, de uma doença cardiovascular, que pode levar a um infarto, um AVC. Então, pode ser uma precocidade de sintomas que podem levar no futuro a esse paciente a ter condições mais sérias. Porque o que é que acontece? Os vasos sanguíneos, eles podem estar interrompidos o fluxo sanguíneo. Isso. O pênis ter uma boa ereção, ele precisa estar cheio de sangue. Então, esses vasos, tendo alguma dificuldade na circulação, pode levar à disfunção erétil. E esses vasos, problema no coração, no cérebro, pode levar a funções cardiovasculares. Então, assim, é bom tentar descobrir a causa, que pode ser uma causa orgânica, como você falou, doenças cardíacas, doenças metabólicas, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a pressão alta, o diabetes, tudo isso leva à disfunção erétil. Então, assim, muitas vezes o paciente é diabético descompensado e não consegue ter uma boa vida sexual apenas porque o diabetes está muito alto, ou a pressão está muito alta, está mal controlada. Algumas medicações que ele já toma também podem levar à disfunção erétil. Algum tipo de droga que ele usa, excesso de álcool, de cigarro, isso tudo pode levar à disfunção erétil. Então, assim, cada pessoa tem que ser estudada. Se acontecer um problema em relação à desordem sexual que se mantém, o recomendado é que ele procure um médico para tentar identificar essa causa e conseguir tratar de forma adequada. Não é uma receita de bolo que é tratado igual para todo mundo. Então, assim, cada pessoa tem um motivo para ter esse problema. Exatamente. Mas aí já ficou bem claro como a gente deve se posicionar. E tem pessoas que, por exemplo, não tem essa questão da disfunção, muito pelo contrário, tá lá, consegue fazer o ato todinho, mas não consegue ejacular. E aí muitas mulheres acabam ficando naquela questão, é porque não foi bom o suficiente. O que é que isso tem a ver? O problema todo é esse, que a mulher muito se cobra. A maioria das desordens sexuais masculinas, geralmente a mulher que se cobra como a culpada fosse ela em relação à vida sexual do casal. Então é isso. Primeiramente tem que tranquilizar e dizer que o problema não está em você, não está na mulher. Muitas vezes, né? Às vezes o problema é conjugal em si, às vezes um relacionamento que já não tá bem, então assim, precisa ser estudado isso aí também. Mas a parte ejaculatória é um dos distúrbios mais complicados de se tratar, porque muitas vezes envolve o questionamento psicológico do homem. O homem às vezes tem um problema em relação a travar durante o ato sexual ou alguma coisa nesse sentido. E algumas drogas podem levar também a não ejacular. Alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos podem levar também ao retardo da ejaculação. A questão psicológica também, né? Problemas emocionais podem também... Sem dúvida, interfere. Tudo isso interfere. Problemas emocionais, problemas em relação a algum tipo de medicamento. A demora com que o homem segura para não ejacular e depois acaba não fazendo. Exato. Se o homem trava muito na hora do ejaculado, às vezes ele condiciona aquilo a sempre ficar retardando. Sim. E às vezes pode atrapalhar ele também durante o ato sexual em si. Muito bem respondido. Tá vendo, pessoal? Gente, eu sei que tá bombando aí de pergunta. Vamos ter só um pouquinho de calma. O nosso horário é um pouquinho restrito. Mas, olha, a gente sempre traz especialistas para falar de vida e atividade sexual para os casais, para melhorar ainda mais esse relacionamento. Então, não se preocupe que quem a gente não conseguiu colocar a pergunta hoje, em outro dia a gente vai trazer especialistas novamente para poder fazer essa interação aqui junto com vocês. Então, vamos a mais uma pergunta aqui no telão. Deixa eu colocar aqui mais uma telespectadora ou telespectador. Na verdade, essa pergunta é de um homem, a produção já está me fazendo aqui. Não quer se identificar. Estou com problema de ereção depois da diabetes. Tomo sildenafila
tem alguma maneira de deixar a sildenafila e optar por algo mais natural? Ele acha que, inclusive, essa dificuldade foi depois desse medicamento. Ele largaria esse medicamento? Tem outra maneira ali mais natural? Não, eu acho que a pergunta é o seguinte, ele é diabético, Isso. Provavelmente ele não está bem compensado do diabetes e está levando a uma disfunção erétil. Eu não sei a idade dele também, que é uma coisa que poderia influenciar de forma negativa, mas assim, o sildenafila ele até ajuda a ereção. Isso. Então o sildenafila é o Viagra, é a mesma coisa do Viagra. Então assim, o sildenafila ajuda a melhorar a potência, a ereção. Provavelmente ele está querendo largar o uso do Viagra e tomar alguma coisa mais natural. Nesse caso é mais complicado, porque ele já tem uma condição de base, que é o diabetes, que está levando à disfunção erétil, entendeu? Então, assim, para ele ter esse condicionamento e largar as medicações, ele teria que ter um diabetes muito bem compensado, mudar estilo de vida, fazer a prática de atividade física, diminuição de peso, não sei se ele tem sobrepeso, obesidade em relação a isso, e ter práticas naturais. Dormir bem, se alimentar bem, ter um bom condicionamento físico, isso tudo ajuda. E porque junto fica com o sempre, controle do doutor, diabetes. ao mesmo, as pessoas costumam dizer que o uso contínuo do medicamento por muito tempo ele já não faz mais efeito. Exato, porque ele já condicionou. Às vezes ele também não é o efeito que ele espera. Às vezes dá o efeito, porém não é aquilo que ele esperava, talvez. Porque a vida sexual, às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Certo. Então, o que muitas vezes ele queria ter 2, 3 relações sequenciais, que acontece muito é isso. O paciente chega no consultório, doutor, não estou tendo problema em relação ao sexual. Eu tenho uma relação sexual boa e depois eu não consigo ter outra. Logo em seguida. Isso não é disfunção erétil, tá? Isso é algum problema, alguma desordem sexual que o paciente possui. Mas assim, a disfunção erétil é você não ter a capacidade de ter uma relação sexual, mantê-la durante o ato sexual satisfatório. Então, nesses casos específicos, o paciente é obeso, é diabético, é hipertenso, ele tem que condicionar primeiro a saúde física dele. Então, tem que compensar o diabetes, tem que compensar a pressão alta, tem que perder peso, tem que ter uma prática de atividade física saudável. Isso. Se ele está bem fisicamente, se ele está bem de saúde, provavelmente ele vai ter uma vida sexual boa. Mas se ele não estiver bem, se ele tiver alguma doença que não esteja tratada de forma adequada, ele vai ter uma vida sexual ruim. É verdade. Então, assim, esse paciente pode talvez tirar a medicação e ter uma vida sexual satisfatória. Mas para isso ele vai ter que tratar o diabetes dele, vai ter que ter uma vida melhor. Exatamente. Tá vendo como tem tudo a ver? A gente precisa respeitar muito o nosso corpo, precisa respeitar todas as funções, desde a mental, a física, a fisiológica, para poder realmente a gente funcionar como ser humano bom e ter uma qualidade de vida. Doutor Rafael, muito obrigada por o senhor se dispor a trocar esse conhecimento. Eu lhe agradeço demais e já queria finalizar deixando aí suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar, como é que a gente faz. E muito obrigada por trocar aqui esse conhecimento, viu? Nada, eu que agradeço, espero ter ajudado um pouco, tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa pode me encontrar, eu tenho uma rede social doutor.rafael de Arruda, que é no Instagram, podem ficar à vontade, mandar suas dúvidas, assim que possível eu respondo. E nos consultórios, procurar sempre um especialista, né? A SBU, que é uma Sociedade Brasileira de Urologia, tem várias pessoas que trabalham com isso, trabalham com vida sexual. Então, assim, em João Pessoa a gente tem grandes profissionais que já podem dar esse suporte a esses pacientes. Eu que agradeço também a todos. Tá aí. Obrigada, doutor Rafael, aqui com a gente, tirando dúvidas sobre a vida sexual do homem. Pessoal,